Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. João, na clareza de sua teologia e em sua capacidade de aprofundar com grande riqueza teológica, retomando temas, aquilo que os sinóticos dão a conhecer em suas narrativas, é nosso companheiro especial durante o tempo do Natal. A imagem do evangelista João é aquela da águia, o que didaticamente nos ajuda a entender, sendo o animal de uma visão de longo alcance, como em João nós temos uma teologia aprofundada. Recolhe termos dos sinóticos, algumas narrativas coincidentes, no entanto, aprofundando o sentido numa outra visão. Por isso, no seu ópticos, na sua visão, João não é chamado de sinótico. Ele tem um ponto de vista diferente daquele que é comum aos três evangelistas que precedem no cânon das Escrituras. Há termos, então, recolhidos, aprofundados no Evangelho de João, que vão sendo retomados no Evangelho e também em suas cartas. Destaque-se aqui um dos quais, hoje, presente na primeira leitura, o tema da verdade. E sempre na perspectiva da comunicação, quando nós temos um conceito, para apresentar a identidade do conceito, temos que ter o seu oposto. Então, verdade representa uma não mentira, porque o oposto da verdade é a mentira. E o oposto da mentira é a não mentira, que é a verdade. Pode parecer complexo, mas a ideia é: a identidade só se faz a partir do oposto. Não é possível ter uma dimensão do que é a luz se nós não tivermos as trevas. Porque é graças ao contorno das trevas que nós entendemos a clarevidência da luz. Nós não podemos ter o calor se nós não compreendemos que o frio é a ausência do calor. Do mesmo modo, entendemos a verdade a partir do momento em que contra ela se insurge a mentira. O Evangelho de João insiste na verdade. O Cristo chama a si mesmo de caminho, verdade e vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele então escreve as suas cartas para aprofundar o que significa esta força anti-verdade que se insurge cada vez que a verdade se manifesta. Aquilo que no prólogo é apresentado de modo didático: o Cristo é a luz que veio para iluminar todo homem que vem a este mundo. A luz veio para os que eram seus, os seus não a conheceram.
João explicita nas suas cartas o que significa este duelo de morte, de oposição e de mentira que se insurge contra a verdade, contra a luz, contra a vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então, aprofundando o sentido da verdade, em oposição à verdade, à não verdade, à mentira, ele diz: caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O pressuposto óbvio da fé é crer que Jesus é o Filho. Portanto, o anticristo irá negar isso. E aqui entendamos, certamente quando João na sua carta está falando de anticristo, ele está se referindo a uma ou a mais personagens concretas no seu tempo. Homens que estavam se insurgindo contra a verdadeira doutrina. Mas ao longo da história, há vários anticristos. Todos aqueles que se opõem a Cristo, ao seu reino, à sua verdade, são o anticristo. Então, é anticristo aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Não há possibilidade, na perspectiva do Evangelho de João, de acolher em nós a revelação do Deus vivo e verdadeiro, sem nos encontrarmos com aquele que é Deus manifesto, isto é, o seu Cristo. A revelação pedagogicamente tecida no Antigo Testamento se faz rosto e carne em Jesus Cristo, de modo que negar o Cristo significa negar as profecias, significa negar os patriarcas, significa negar Moisés, Abraão, cuja experiência, cuja revelação, cujas palavras, cuja vida aponta para Cristo, que é a realização plena e cabal das promessas do Antigo Testamento, das Escrituras, da lei e dos profetas. Portanto, negar o Pai, que é a origem da verdade, significa negar o Cristo, sua verdade gerada e encarnada no meio de nós. De modo que, se nós não possuímos o Filho, também não possuímos o Pai. É muito pertinente esta insistência de João na verdade, porque hoje, como certamente em nenhum outro tempo, nós temos uma crise da verdade. Alguns dizem, em perspectiva filosófica e sociológica, que nós estamos numa pós-verdade. A alguns gerará medo. Ainda anteontem nós celebrávamos unidos, não é? Com Roma, a missa em sufrágio da alma de Bento XVI, que há um ano nos deixou. No seu pensamento há uma insistência grande nos seus textos de uma preocupação com a verdade. Ele até escreveu uma encíclica assim, não é? Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Bento XVI era muito convicto de que há pressupostos, há princípios apresentados para a fé cristã que são irrenunciáveis. Se nós os renunciamos, estamos sob pena de nos desfazermos, primeiro enquanto igreja, segundo enquanto sociedade. Porque não se pode edificar uma fé cristã na perspectiva de Bento e uma sociedade, senão numa confiança profunda na verdade. Por isso, é muito próprio dos pensamentos dele, enquanto cardeal e enquanto papa, esta preocupação com o secularismo, com a relativização da verdade. Ele até cunhou uma expressão, ditadura do relativismo. O fato é, evidentemente, para sermos cristãos, temos que ter convicções e temos que ter certezas, mas não é fácil sustentá-las nesse nosso ambiente contemporâneo, onde tudo que é sólido se dissolveu no ar. Já começa, e não quero aqui ser pedante de modo nenhum, mas para que investiguemos a profundidade desta crise da verdade nos termos filosóficos, desde Kant, passando pela filosofia moderna e contemporânea, nós como seres humanos, como homens e mulheres, temos dúvida da nossa capacidade de compreender a verdade.
Por quê? Porque uma série de equívocos, porque as feridas narcísicas, citemos Newton, Darwin e Freud, colocaram sob suspeita aquilo que nós imaginávamos que era sólido. Então, se estamos convictos de que Cristo é a verdade, nós, enquanto indivíduos contemporâneos, temos uma certa desconfiança da nossa capacidade de alcançar essa verdade, de modo a descrevê-la. Por isso, o homem e a mulher contemporâneos têm muita suspeita com relação aos dogmas, alguns por antipatia, alguns por maldade perpetrada, outros por um senso de crítica que deve ser considerado, porque às vezes nós vemos as coisas não como elas são, mas segundo os limites da nossa compreensão. Então quero frisar isso, não briga muito com o seu neto e com a sua neta que está fazendo faculdade, não, porque se eles não têm respostas, porque a resposta verdadeira é Jesus Cristo, a gente já sabe onde vai dar, eles têm perguntas interessantes que não podem ser desconsideradas, não é? Dúvidas a respeito da nossa capacidade humana de chegar a formulações definitivas, absolutas, porque todo ponto de vista acaba sendo à vista a partir de um ponto. Por isso eu diria, se me é permitido, no alto dos meus 29 anos, dar um conselho, às vezes as perguntas são mais necessárias do que as respostas. Já temos a resposta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos que ter medo das perguntas, porque certamente, e a filosofia nos ajuda a entender isso, a verdade está muito mais próxima da dúvida, está muito mais próxima da pergunta do que de uma certeza ilusória e absoluta a respeito daquilo que são as coisas. É preciso desconfiar, fazer um recuo crítico das próprias ideias para alcançar a verdade, que não é uma posse nossa, mas caminha entre nós. Está entre vós aquele que não conheceis, diz João, porque os fariseus, o farisaísmo floresce no seio de Israel num tempo de crise, porque quando nós estamos em tempos de crise, enchem homens e mulheres que querem nos apresentar certezas. Os fariseus tinham certezas, e ninguém é mais idiota do que aquele que tem certeza. Saber-se aberto à verdade e reconhecer a verdade é uma virtude. Ser ensurdecido pelas próprias certezas é uma idiotice, que a verdade não é uma viseira. Viseira quem usa é burro. Aí eu estou certo de que a direção é para lá. Aí só consegue enxergar aquilo. E aí João diz assim, vocês têm conhecimento da lei, dos profetas, são fariseus irrepreensíveis e não reconhecem aquele que está no meio de vós. Por isso quero insistir nisso, não tenho dúvida de que nós estamos num tempo de crise da verdade. Tem até uma expressão bonita agora para dizer, né, da fake news, quer dizer, uma forma social da mentira, um exercício de falseamento, uma ação deliberada de equívoco, tudo isso está aí, nas nossas redes sociais, nos nossos discursos. Mas não confundamos a verdade com as nossas certezas provisórias e, sobretudo, aquelas certezas nas quais nós nos refugiamos quando temos medo das perguntas mais importantes. Quando temos medo das perguntas mais importantes. Pois bem, João insiste na primeira leitura que é preciso confessar. Quem confessa o Filho possui o Pai. Esta palavra confissão é muito presente no cristianismo primitivo. Já nas Escrituras, os textos mais tardios, e vai ser o grande objeto sobre o qual se debruçarão os concílios. Estamos celebrando hoje a memória de dois grandes padres conciliares, Gregório de Nazianzeno e Basílio Magno. Foram paladinos dos concílios, porque o importante no concílio é a confissão, que no grego é homologia. Homo é o mesmo, semelhante. Logia, palavra, lógica, sentido. Desde o início, a igreja teve uma preocupação de ser uníssona no seu discurso. Por isso ela é católica. Katá
segundo orhilos, conforme o todo. Porque ela não pode dizer uma coisa aqui e depois se desdizer, entende? Então, a fé católica ela tem que ser, no seu núcleo íntimo, perene ao longo da história. Um concílio não pode contradizer o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para os concílios e vê assim, mas tem uma coisa que está sendo dita aqui, que aqui parece que está sendo dito diferente. Será que a igreja não se virou do avesso? Será que ela não esqueceu desta sua confissão, desta sua homologia, não deixou de ser católica? E aí nós vamos entender, então, que em primeiro lugar, a confissão, a busca dessa confissão, a respeito da qual fala João, a respeito da qual trata os concílios, é em primeiro lugar a da inteligência da fé. O que significa a inteligência da fé? A igreja, muito mais do que buscando defender a sua fé de oposições e de suspeitas, ela quer entender melhor a revelação de que ela é guardiã. Essa é a função principal dos bispos. Os bispos têm o carisma da verdade, porque eles devem escutar a doutrina dos apóstolos, eles devem interpretá-la e fielmente transmiti-la. É isso. A ideia, assim, numa tradução didática, o Cristo é a palavra que diz. Os apóstolos escutaram esta verdade, transmitiram aos bispos, seus sucessores, e eles vão transmitindo, vou citar aqui uma expressão do Concílio de Trento, como que de boca em boca, de mão em mão, para que chegue até nós a verdade lídima, tal qual foi recebida pelos apóstolos, testemunhas do ressuscitado, e que deve chegar até nós. Por quê? Porque conhecer a verdade significa ter a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus vivo e verdadeiro, e aquele a quem tu enviastes, Jesus Cristo. Assim como João insiste nesta leitura que nós acabamos de escutar. Esta é a promessa que ele nos fez, versículo 25, a vida eterna. Se ouvistes desde o princípio, a igreja tem um ouvido que se dilata desde o princípio, continua escutando no hoje e escutará no futuro. Se permanecestes no que ouvistes desde o princípio, isto permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E aí vem até nós a promessa, que é a vida eterna. Mas como disse, quando nós tratamos da confissão, a gente se pergunta assim, mas não parece às vezes que a igreja está dizendo coisas diferentes do que ela disse lá atrás? Eu me recordo aqui, para citar uma anedota, quando estudava filosofia e teologia no Instituto Dom João Rezende Costa, quando começou essas brigas aí de esquerda, de direita, de conservador, de progressista, essas loucuras aí, né? Coisa de quem não tem o que fazer, não é? Porque quem é católico de verdade sabe que a igreja tem um coração. O coração tem sístole e diástole, ele bate fora e dentro. E aí eu lembro que veio o patriarca Sírio, e ele falou assim, agora nós vamos rezar o Pai Nosso no sentido tradicional. Aí eu lembro, né, os meninos da minha turma, todo mundo já preparou as patinhas, né, juntou e imaginou que ele ia rezar em latim, né? E ele rezou o Pai Nosso em hebraico. Aí eu falei assim, porque essa que é a língua que Jesus rezava. Então hoje tem gente que fica brigando, não, porque tem que ser a tradição, tem que ser a missa de sempre, tem que rezar em latim, tem que usar véu. Ótimo. Você quer colocar véu? Coloca véu na cabeça, coloca véu no botijão de gás, pode colocar a renda que você quiser. A renda é bonito. Se bem que diz o Papa Francisco, tem que tomar cuidado com o excesso de renda, senão fica parecendo as roupas antigas da vovó. Não sou eu que estou falando isso, é o Papa Francisco. Eu não falaria uma coisa dessa nunca, eu não sou doido. Mas se você quer conservar isso, ótimo, que maravilha. Mas cuidado para não chamar de tradição aquilo que surgiu anteontem, que não era desde o início. Porque se nós somos tradicionais mesmo, você quer ser uma pessoa conservadora, radical, então tem que ser uma mulher que fala hebraico, tem que celebrar conforme se celebrava no início da igreja primitiva e tem que ficar calada dentro da igreja, porque é assim que o apóstolo Paulo disse, que as mulheres têm que ficar na igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo e o cabeça da esposa é o marido. Então cuidado, hein? Tem muita gente aí que diz que é tradicional, mas é tradicional até a página 3, vai até 1500 e alguma coisa.
Os outros 1.500 anos deixa para trás. Então a igreja, para ser católica, tem que articular duas coisas: a fidelidade às origens, sim, não temos que inventar uma fé, somos devedores daquilo que nos legaram os santos apóstolos, porque negar a Jesus Cristo significa negar o Pai e significa ser mentiroso. Então, fidelidade às origens, mas ao mesmo tempo, correspondência à época. A igreja tem que se atualizar, não no cerne da sua doutrina, mas na sua capacidade de comunicá-la aos homens de todos os tempos e lugares. Sem essas duas coisas, estas duas asas, nós não voamos em direção a Deus. Sem estas duas coisas, fidelidade à origem, correspondência à época, manter a mensagem perene e sendo capaz de dizer de modos diferentes a mesma fé, nós somos tipo uma música da Joelma, do Calypso, somos um cavalo manco. É isso mesmo, para entender de sentido didático. Temos que articular estas duas coisas. Sem isso não somos católicos. Insisto nesse ponto, hein? Porque o dizer de Deus enquanto revelação é um só. Deus não tem outra palavra a dizer que senão Jesus Cristo. Só que o seu dizer contínuo é escutado de modos diferentes e cada vez mais profundos ao longo da história. No Evangelho de João se diz: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Aí a Ário falou: então tem um problema aí. Falou que o Pai é maior do que eu, então Jesus não pode estar juntinho com Deus, não. Aí lá vai os bispos se reunirem no concílio de Niceia e de Constantinopla e dizer: sim, Jesus é Deus, unido sem se misturar, distinto sem se separar, uma única pessoa com duas naturezas. Se você escutar só o que está no Evangelho de João, você vai cometer uma heresia como Ário, porque o Pai é maior do que eu. Mas se você escutar a tradição viva da fé ao longo dos concílios, a mesma revelação, mas recebida de modos diferentes ao longo da história da igreja, entende? Então a gente tem que tirar as ceras dos ouvidos e escutar. Eu adorava Papa Bento, adorava Papa João Paulo II, que maravilha. Então agora destapa o ouvido e escuta Papa Francisco, porque todos os 266 são papas, dizem a mesma coisa, com fidelidade às origens, mas entendendo as questões, os dramas, os desafios da época. Porque o Espírito que falou em Pedro, falou em João 23, falou em João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e fala em Francisco. Quem não crê nisso não é católico. Pode ser catolibã, pode ser católico de ONG, mais à esquerda, mas não é católico. Porque a igreja tem que ser a mesma na sua confissão. E por fim, quero terminar essa reflexão com um olhar sobre o Evangelho. Os fariseus, cheios de si, de suas próprias certezas e ensurdecidos por elas, perguntam para João: nós não estamos entendendo muito bem o que você está falando, não. Nós vamos te entregar uma dúbia. Como é que é esse negócio aí? Você é o Messias ou não é? Aí João diz: não sou. Você é Elias? Ele diz: não sou o Messias. Você é Elias? Não sou. És o profeta? Não. Que coisa interessante. João diz, versículos à frente: eu sou a voz que clama no deserto. A voz é um empréstimo da palavra. Então a ideia seria: não sou o Messias, não sou, não. Porque ele mesmo vai dizer alguns capítulos à frente: é preciso que a palavra cresça, Cristo cresça e eu diminua. Que beleza isso de João, né? Nestes tempos de muitas vozes, no WhatsApp, todo mundo tem certeza, todo mundo grita. Quando o argumento é fraco, a gente tem que gritar. João nos ensina que é Cristo quem tem que falar. E a gente tem que diminuir as nossas vozes, as nossas certezas, para que o Cristo fale. Porque se não for o Cristo a falar, nós não iremos dizer aquilo que é a confissão de fé e a verdade que vem de Cristo. Mas as nossas pequenas verdades, meias verdades, nossas fake news, as nossas falsas certezas. É preciso que Ele cresça e que nós diminuamos. Nós somos apenas uma voz, testemunho
da palavra que é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.